um parente devia ser nascido da raça humana. Now, how could we be? Agora, como podíamos ser? When every man that's born has to, Quando todo homem que nasce tem, and anybody who couldn't see it was a sex act there, e qualquer um que não pudesse ver que ali houve um ato sexual, but he's totally blind. bem, ele estaria totalmente cego. Veja, Because every man that was born of a woman. porque todo homem que nasceu foi nascido de uma mulher. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 10, verso 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Grande Criador, nós te louvamos por encontrar no lugar em que estamos, isto é, o lugar da palavra, da fé, da revelação do dia. Este é o melhor lugar para cada um de nós, como seres humanos, viver uma vida de descanso, de repouso naquilo que cremos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala ao coração deste povo e dê segurança a cada eleito, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quem profetizou primeiro? Sempre Deus levanta um homem, ele profetiza, e outros depois são personificadores. Eles tentam andar naquele caminho, falar as mesmas coisas, e ali eles estão personificando aquele homem, aquele profeta. E nós temos aqui a mensagem do irmão Branham para nos despertar. Ele diz: o que é pecado? É justiça pervertida. O que é adultério? É o ato correto, pervertido. O que é uma mentira? É a verdade pervertida. Fala de uma maneira pervertida, né? Falada, representada falsamente. É uma perversão. Então o irmão Branham diz: veja Ananias, uma perversão da palavra original. Veja Balaão, uma perversão da palavra original. Veja Zedequias, uma perversão
da palavra original. Eu estou lendo agora os ungidos dos últimos dias, 212, tradução de Goiânia. Aí no 214, irmão Brana diz, a vigilância do Espírito Santo, o temor reverencial que cai sobre a alma de um homem quando se dá conta de quão real e verdadeiro é tudo o que está ante nós. Cada um de nós devemos andar desse jeito. A vigilância do Espírito Santo, aí cai um temor reverencial sobre a alma do homem, quando ele se dá conta de quão real e verdadeiro é tudo que está aqui ante nós. A maioria das pessoas não reconhece o que é verdadeiro, o que é real. Por isso não reverenciam, porque eles não reconhecem. Primeiro você tem que reconhecer para depois reverenciar. Você tem que reconhecer seu esposo como esposo para depois reverenciá-lo. A igreja tem que reconhecer Cristo como esposo para poder reverenciá-lo. Se não reconhece, não faz, não vai cumprir com aquele requisito, por falta de um reconhecimento. Então tem que perceber a assistência do Espírito Santo. Ele diz, a vigilância do Espírito Santo, o temor reverencial que cai sobre a alma de um homem quando se dá conta de quão real e verdadeiro é tudo o que está aqui ante nós. E o que estava diante do profeta? A mensagem que ele estava pregando, e as pessoas não aproveitavam aquela vigilância do Espírito Santo. O Espírito Santo fica vigiando e dando reverência, temor reverencial para seus filhos. Cada mensagem que Deus tem, o Espírito Santo está trazendo uma vigilância, fazendo uma vigilância sobre os eleitos, sobre aquele povo do dia, e trazendo sobre eles o temor reverencial. Quer dizer, você tem temor, por isso você reverencia aquele tipo de mensagem, aquela classe de mensagem, porque há um temor reverencial. Se não há temor reverencial, você não vai reverenciar, só com temor. Aí você vai reverenciar aquilo. Você tem que ter temor de fazer algo errado, contrário. Eu começo desde das naturais, e tem hora que isso daí é meio complicado para o povo de hoje, porque nós não temos homens à altura de ser reverenciado. São poucos homens que têm altura, e altura agora não estou falando 1,70 m, 2 metros, altura, compreensão, um homem feito com reconhecimento, com amor, para poder ser reverenciado. Tem hora que a mulher reverencia o marido, ele chega em casa e pisa na garganta da mulher. Você viu? Aquilo é para você. Mas e do outro lado, ele tem dado temor para aquela mulher? Se ela fizer aquilo contrário às Escrituras, ela vai pagar o preço? Então ele não tem dado temor, ele tem que viver uma vida de acordo que cause temor, e a pessoa pode vir te reverenciar. Mas se não, você não causa temor, temor reverencial, não é medo. Esse temor não é o medo. Você quer fazer a coisa certa, você quer reverenciar a pessoa certa. Por isso não é fácil casar, porque a hora que você casa, você tem que começar a aprender a reverenciar aquele marido. Ele é o seu reverendo. A igreja, não é fácil você aceitar a mensagem certa. Porque a hora que você aceita a mensagem certa, você começa a aprender a reverenciar aquela mensagem. Só faz quando a mensagem manda.
Só faz o que a mensagem quer. Você tem temor de desagradar a mensagem. Aí a mulher teria temor de desagradar o marido. E é meio difícil encontrar isso no mundo hoje. Conta nos dedos. Temor de desagradar o marido e temor de desagradar a Deus, a igreja. E se não cair sobre nós um temor reverencial, para nós sabermos o que está diante de nós, que é tão real, tão verdadeiro, como uma mensagem dessa do profeta para a noiva, a esposa de Cristo nesse dia. Irmão, não tem outra coisa melhor. Isso daí, quando você reconhece, você sabe, isso aqui é real, essa mensagem é real, ela é verdadeira. Então, você passa a reverenciar aquela mensagem. Você passa a obedecer, a reverenciar aquela mensagem. Assim tem que ter no marido e tem que ter no ministério. O pastor, ele tem que dar lugar para que as pessoas consigam ver, notar que elas precisam reverenciar a mensagem da hora, a mensagem que está sendo pregada, que está sendo entregue. Isso é tão difícil para as pessoas. Preste atenção. Irmão Brana, você sabe que o irmão Brana tinha os dons. E o irmão Brana tinha aquele sinal na mão. E você sabe que depois do irmão Brana, você vai encontrar outros homens. Irmão Brana faz menção assim, dizendo, eu quero dizer para vocês que são 2 personificadores. Só que ele não fala o nome. Por quê? Porque no Egito eram 2 personificadores, Janes e Jambres. Mas os 2 estavam num lugar só. Eles eram os personificadores. Moisés fazia, eles faziam também. Moisés jogou a vara, virou serpente, eles também. Você pensa que eles falharam? Não. Aí chegou numa hora que eles não conseguiram acompanhar Moisés mais. Mas eles tinham aquilo. Mas eles tinham por copiar. Quem tinha aquilo primeiro? Deus. Aí quem copiou? Os sábios do Egito, os astrólogos. Aí eles copiaram. Mas quem tem isso primeiro é Deus, para fazer o que foi feito no Egito. Então presta atenção, no 218, os ungidos dos últimos dias, estes homens apareceram depois que o verdadeiro ungido de Deus havia sido enviado por seu verdadeiro profeta Moisés. E quando Moisés fazia algo, eles o personificavam. Eles faziam algo também. Mas eles estavam todo errado. Quem foi o primeiro? Quem primeiro profetizou? É isso que nós vamos falar. Quem primeiro profetizou? Foi Moisés. E aí depois vem os personificadores. Aí Balaão veio. Mas quem profetizou primeiro? Quem trouxe a mensagem primeiro? E sempre tem a época que alguém traz aquela mensagem primeiro. Quando o irmão Brana estava restaurando os dias de Paulo, que nós perdemos durante os 2 milênios, irmão Brana veio com o espírito de Elias, restaurando todas as coisas. Então, quando ele estava restaurando, aquilo já existia. Ele só estava colocando no lugar, tudo em ordem. O que eu quero que vocês entendam hoje, a mensagem da esposa, que ela profetiza outra vez, ela tem que pegar aquilo que já existia. No tempo de Paulo existiu, mas no tempo de Brana não existia. Ele precisou restaurar aquilo, colocar a mulher no seu devido lugar, colocar a igreja no devido lugar em silêncio, a ordem do culto existia na igreja primitiva, mas durante as eras, não.
o batismo existiu na igreja primitiva, mas depois não existiu. Eles partiram, os apóstolos partiram, e quando deu o ano 320, já haviam perdido o batismo. Então o que veio o profeta fazer? Restaurar aquilo. Bom, agora nós não temos que restaurar nada, porque o que o irmão Branham revelou não foi pregado. Irmão Branham revelou os trovões. Me diga quem pregou os trovões que o irmão Branham revelou. Irmão Branham revelou os 7 selos. Me diga quem pregou 7 selos que o irmão Branham revelou. Eles pregam 6. 6 é personificador. Eles não pregam 7. Porque eles não sabem quem profetizou aquilo primeiro, quem pregou aquilo primeiro, quem revelou aquilo primeiro. Eles não sabem. E é por isso que eles não pregam o novo nome. O novo nome é uma das coisas difíceis para ser personificada. O novo nome é mais difícil. Você pode personificar as demais coisas, mas o novo nome você não dá conta. Porque é aquilo, está no HM, você não tem jeito de sair daquilo ali. É verdade. Mas se você quiser usar uma personificação, tomaria os 6. Mas não podemos nem apontar os 6, porque o 6 do HM, como é Graham, é um evangelista abençoado por Deus. É um anjo de Deus. Mas estamos falando aqui de personificadores carnais, que sempre vem depois, ele repete depois, ele prega aquilo depois. Ele não entra na hora que o movimento está em cena. Quando Moisés estava em cena, eles vêm depois. Eles não entram na hora que o profeta revelou. Os personificadores vêm depois. E sempre assim, depois de Jesus vieram, depois dos apóstolos vieram, depois do irmão Branham vieram, e agora depois da noiva também vem. Vêm os personificadores, depois da noiva. Eles estão aí, vivendo aqui, no mesmo patamar, com a mesma mensagem, pregando o mesmo profeta, mas são personificadores carnais. Estes homens apareceram depois que o verdadeiro ungido de Deus havia sido enviado por seu verdadeiro profeta Moisés. Deus manda uma unção através de Moisés, aí depois vem Balaão e quer fazer coisas. É tarde, Balaão. Então, você quer fazer o quê? Estamos fazendo uma unidade. Leia para você ver o que Balaão queria fazer. Balaão estava fazendo um concílio nos seus dias, dos filhos de Israel em Baal-Peor, com as moabitas, com os parentes de Israel. Mas Deus tinha dado uma mensagem a Israel, não aos parentes. Tem gente que é parente da mensagem. Tem gente que é parente da revelação, parente do selo. Mas Deus deu a mensagem direto à esposa. Essa é a esposa do dia final. Ela ouve a palavra porque ela é a única que tem condição de profetizar outra vez. E quando ela profetiza, ela tem um início. Ela tem que começar primeiro. Aí depois vem os personificadores. Você não teria um dólar falso sem que primeiro houvesse o verdadeiro. Você não teria o real falso sem que primeiro houvesse o verdadeiro. Você não teria a mensagem da esposa de Cristo hoje, uma falsa, se não tivesse a esposa verdadeira. É nisso que as pessoas precisam examinar. O que fez? Deus deu um sinal para Moisés. Mas Balaão também quis trazer o povo a uma unidade, e dizendo, todos somos um. E não eram. O 219, os ungidos dos últimos dias. Esta
é minha própria igreja. Eu tenho o direito de pregar o que me agrade, contanto que seja da palavra. Eu não lhes estou condenando, mas examinemos o tempo e a hora na qual estamos vivendo. E sempre é para dar um chacoalhão na própria igreja. 221. Os ungidos dos últimos dias. Pensem sobre isto por um momento. Eles fizeram os mesmos milagres que fez Moisés. Isto era aqueles personificadores nos dias de Moisés, Janes e Jambres. Moisés trouxe pulgas e eles o personificaram e trouxeram pulgas. O veio. Deus disse: porque no dia em que dele comerdes, morrerás. Satanás veio e disse: não morrereis, sereis mais sábio. Tereis uma organização melhor, tudo será melhor, tereis mais luz. Simplesmente a perversão. Você vê? Estou no 223. 224, os ungidos dos últimos dias. E recordem, assim diz o Senhor, de acordo com 2 Timóteo 3,18, nos últimos dias, estes Janes e Jambres estarão sobre a terra. Quero que se deem conta que são dois personificadores. Entendem? Ele diz: eu quero que vocês dão conta que são dois. Porque lá era Janes e Jambres. Mas nós temos aqui também pessoas que aprenderam com o irmão Brana. E quem andou mais perto lá do irmão Brana deve saber muito bem disso daqui, quais eram os mais próximos. E aquele que é um personificador, que tipo de mensagem ele prega? Está pregando a mensagem do profeta? Chega um tempo que essa pessoa prega a mesma mensagem. Ela não está fora da mensagem. Ela fala da mensagem, ela fala bem do profeta. Mas é um personificador. Eu quero que deem conta que são dois. Nós tivemos um que andou próximo ao irmão Brana, Telly Osborne, que nem da mensagem é. Agora, me diga o que esse povo tem aprendido daqueles dois sinais que o irmão Brana ensinou. Era tocar na mão e saber a doença da pessoa. Logo, discernimento. E depois a terceira puxada, que eles não deram conta, porque o irmão Brana não contou, porque Deus disse para ele: não diga a ninguém. Não vai haver personificadores nisso daí. Nos outros dois já tivemos. Escuta aqui. Agora, dentro de pouco, voltaremos a Sodoma para encontrar a esses 3 anjos que desceram e veremos as personificações e os demais para ver qual é o correto e qual não é. 225, 226, 227. Os ungidos dos últimos dias. Notem. Eles operavam os mesmos milagres. Mas vejam, eles personificaram depois que a palavra verdadeira havia sido ungida pelo verdadeiro que Deus havia enviado. Seguia secundariamente. Eles não seguiam com o profeta. Seguiam secundariamente. Esse é um personificador. Primeiro é o profeta, a nota verdadeira. Aí depois do profeta vem as notas falsas. Pregadores fazendo as mesmas coisas. Dentro de sinais, de maravilhas, de curas, você vai encontrar os personificadores. E agora é hora de estarmos vendo quem está tentando personificar a terceira etapa. Porque agora já foi dita para o povo. Primeiro é quem tem aquela terceira puxada. Depois você fala, então aparece personificadores. Como o irmão Brana não chamou eles e disse: olha, os trovões são isso. O novo nome é esse. A terceira puxada é isso. O irmão Brana não chamou ninguém deles e falou.
Então aí começam os personificadores. Porque eles não foram informados daquilo. E você vê que eles pregam a mensagem do irmão Branham, esperando o irmão Branham ressuscitar, para poder revelar uma coisa que já foi revelada, lá em 63 a 65. Já está revelado e eles estão esperando irmão Branham. E são pessoas que o povo os reverencia. Na América do Norte, no Canadá, em Phoenix, em outros países, em outras terras, estão sendo reverenciados. Uma doutrina sem fundamento. Não tem fundamento na Bíblia, não tem fundamento na mensagem. É como a doutrina da Santíssima Trindade, que não tem fundamento na Bíblia. Por isso que é uma doutrina que veio do abismo. Porque ela não tem fundamento. A doutrina que o irmão Branham vai cavalgar outra vez não tem fundamento. A que Elias vai cavalgar tem fundamento. Elias, não o irmão Branham. Irmão Branham foi o quarto Elias, já cavalgou. Elias já veio e já restaurou todas as coisas. Mas não é necessário que Elias venha primeiro, não. Já veio e vocês não conheceram. Eles têm que ouvir a mesma mensagem hoje, o mesmo que os discípulos ouviram. Mas não é mistério que Elias venha primeiro? Não, Elias já veio. Esse que você está dizendo que virá primeiro, Elias já veio, esse é João Batista. Eu estou falando do Elias que vem antes do grande e terrível dia do Senhor. Esse vai vir. Então, esse era o irmão Branham. Agora o irmão Branham já veio, cumpriu o ministério de Elias. E fica o povo do profeta dizendo, Elias vai vir outra vez, cavalgar por esse caminho. Agora, eles têm que saber que não é irmão Branham. O Elias vai vir. Mas ele vai vir para os judeus. Não é irmão Branham. Irmão Branham não é profeta para judeu. Ele deveria ser mais maduro, mas são personificadores. De algo que o irmão Branham falou, eles personificam aquilo. Aí até interpretam, porque esta forma é uma má interpretação da Escritura. É Deus sendo mal entendido. É o profeta sendo mal entendido. Quando nós pregamos, somos mal entendidos. 227. Os ungidos dos últimos dias, tradução de Goiânia. Vocês lêem na outra tradução, que é a mesma coisa. Pode pegar a tradução do irmão José e ler, que é a mesma coisa. Poderemos pensar por um momento. Quando tomava as pessoas pela mão, não faz muito. Quando tomava, o irmão Branham tomava as pessoas pela mão. Faz como que uns 20 anos. Ele diz aqui em 65. Ele diz, faz como uns 20 anos que eu tomava a mão das pessoas. Um sinal apareceu. Pois havia mais sinais. Um tinha um sinal na mão direita, outro na mão esquerda. Aí começou os personificadores. Porque primeiro veio o sinal na mão do irmão Branham. E parece que quando ele estava em Canadá, não sei se vocês lembram, ele diz, a primeira vez foi quando ele estava na reunião lá em Canadá. Ali começou o sinal. E aí depois começam os personificadores. Aí um tem um sinal na mão direita, outro na mão esquerda, o outro em outro lugar, todas as classes. E eu me ponho a pensar, Deus não me permite dizer-lhes algo, o que verdadeiramente, me perdoe, Deus não me permite dizer-lhes algo, o que verdadeiramente era verdade. Deus não permitia dizer algo que verdadeiramente era verdade sobre isso. Porém, algum dia saberão. Isso era somente para manifestar sua insensatez. Você sabe o que é que... Porque Deus veio fazendo sinais através do irmão Branham, conhecendo o segredo dos corações, e o sinal na mão, que as pessoas estavam doentes, e ele sabia pela mão, mudava de cor, ele sabia a doença da pessoa. Você sabe para que isso? Só para poder manifestar a insensatez dos copiadores. Insensatez, você sabe, a loucura. É a loucura dos copiadores.
Não era aquilo que Deus queria, mas para poder manifestar estes copiadores, então faça isto, Brana. Eu te dou esse sinal na mão. Você pode saber o que está no coração das pessoas. Eu vou te dar esse sinal. Isso não estava bem nem no princípio. Eu lhes direi algum dia, se o Senhor permitir. Naquele dia o Senhor não permitiu. Isso daqui foi em junho de 65. Ele morreu em dezembro. Um dia Deus permitir, eu vou falar para vocês isso. Que foi só para manifestar a insensatez, a loucura desses pregadores do século XX. Naqueles dias foi para manifestar a insensatez, a loucura de Janes e Jambres. Aqui nos dias do irmão Brana, para manifestar a loucura, a insensatez dos pregadores do século XX. 228, notem, eles fizeram os mesmos milagres, porém não os fizeram antes que a palavra original saísse primeiro. Eles fizeram, mas primeiro teve que a palavra sair, fazer, aí eles copiaram. Assim fez Satanás no jardim do Éden. Ele sempre tem operado assim. Quem profetizou primeiro? Moisés. A questão não está aqui, ó. Quem pregou a mensagem primeiro no Brasil? Não é assim. Talvez quem pregou a mensagem primeiro no Brasil, quem sabe foi o irmão Martim Arkel, Russell Martins. Quem pregou depois dele? Pastor Joaquim Gonçalves Silva. Não estamos falando disso. Porque isso daí foi um evangelismo. O que é contado mesmo é a mensagem final. Quem profetizou primeiro? Moisés. Quem primeiro chegou à cena? Moisés ou Balaão? Moisés. O que primeiro chegou à cena. Quem chegou à cena primeiro? Jeremias ou Ananias? Está aqui, o irmão Brana já esclarecendo para nós. Sempre Deus vem primeiro, aí vem os copiadores. Moisés veio, aí veio Balaão. Micaías veio, aí veio Zedequias. Jeremias veio, aí veio Ananias. Jesus veio, aí veio Judas. O Espírito Santo foi derramado, aí o Espírito do Anticristo também foi derramado. Aí Brana veio, aí vieram os personificadores de Brana. Quem profetizou primeiro? Eu quero que vocês cheguem agora ao momento da profecia. Estamos aqui. A noiva, ela não apenas evangeliza. Você pertence ao evangelismo da noiva. Você faz parte do evangelismo da noiva. Mas a sua mensagem não é um evangelismo hoje. A sua mensagem é uma profecia. Não é o que está dizendo aqui? E ele disse-me, era para João, é para mim, é para você, é para a esposa de Cristo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez. Há muitos povos, nações, línguas e reis. Então tem que ter um que profetiza primeiro. Aí depois, a noiva, o que ela tem que fazer é falar a verdade. Eu te pergunto, antes do ano 2000, quando que você ouviu esse tipo de mensagem que nós pregamos? Não, você deveria vasculhar. Ei, eu já escuto isso daí, eu sei disso daí, desde aqueles homens que saíram dizendo que o irmão Brana era Jesus Cristo. Eu nunca preguei que o irmão Brana é Jesus Cristo. Eu prego que Jesus Cristo é o irmão Brana. É o contrário do que vocês creem. Eu não vou pregar que eu sou Deus, mas que Deus é eu. O profeta sempre ia pregar assim. Deus está aqui. Se Deus está aqui, ele tem que ter um corpo. E ele tem um povo no qual ele está.
E enquanto você não cair em si, para poder reverenciar, ter o temor reverencial, que o próprio Espírito Santo deve cuidar de você, para te ensinar a ter temor reverencial a esta mensagem, temer a palavra, temer a Deus, reverenciar a palavra da hora. O que nós esperávamos lá no ano 2000, todo mundo numa expectativa. Olha, nós podemos perder o dinheiro, tudo que está no banco. Todo mundo ficou com medo. Olha, vai mudar, e aquilo aí vai enlouquecer o computador, e pronto, você perde tudo. Não é nada disso. Nada disso. Mas todo mundo foi avisado. Algo vai acontecer, porque cada 2000 anos Deus faz algo. E agora ele veio e estava fazendo algo outra vez, com 2000 anos depois. Com 2000 anos, ele veio e batizou a terra com água. Mais 2000 anos, ele veio e a santificou com sangue, e os nossos corpos saíram daquela terra. Nós somos a parte da terra que foi santificada com o sangue de Jesus Cristo no Calvário. Nós, humanos. E agora, ela tem que ser batizada com fogo. Mas Deus prometeu tirar um povo daqui primeiro. Tudo que acontece com a terra no natural, acontece com você primeiro, para depois acontecer com a terra. Você é batizado com o Espírito Santo e fogo primeiro, para depois essa terra ser batizada com o Espírito Santo e fogo. Mas hoje é o nosso dia, é dia de sermos batizados com o Espírito Santo, ao ponto do fogo queimar todo o mal da nossa vida. Ele vai queimando, queima hoje, queima amanhã, ele vai queimando. O tempo que você está vivendo na terra é um período que o Espírito Santo está queimando toda a sujeira, fazendo uma limpeza. Aonde? Não é no corpo, é que você não entende. Você está esperando receber tudo no corpo. Aí eu não vou ficar doente mais. Não é no corpo, é na alma. No corpo, ele vai sofrer a sua redenção, agora a sua saída. E esta mensagem do último dia é a mensagem final. Você está selado até o dia da redenção. E o dia da redenção é quando os selos são abertos e a redenção terminou. E os selos foram abertos para te mostrar: eu sou o seu libertador, eu sou o seu remidor, parente. Mas tinha que terminar as eras primeiro, para o selo ser aberto, para nós podermos enxergar estas coisas na hora em que nós enxergamos. Quem foi que profetizou primeiro? Então, por aqui, olha, tem tanta coisa nessa mensagem, que é tão bom, mas por aqui, você já tira a mensagem para agora. Quem profetizou primeiro? Oh, meu irmão Brana já havia profetizado, sim, mas agora era a noiva que tinha que profetizar. Não é mais o irmão Brana. Agora é a noiva, a esposa de Cristo, que tem que comer o livrinho e profetizar outra vez a povos, reis, nações e línguas. Eu te pergunto, quem profetizou primeiro? Eu tenho que entrar nisso. Quem profetizou primeiro que a era terminou? O irmão Brana fez isso no tempo dele. Mas é quem soube que a era terminou no tempo dele? Que havia um novo nome no tempo dele? Que os 7 trovões estavam revelados no tempo dele, que o 7º selo era ele encarnado. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor, e ele não podia falar. Deixa eu, mas você vai falar, é a vinda do Senhor no 7º. Vigie o 7º, é a vinda do Senhor. Em outras palavras, se você vigiar esse ministério que está operando agora diante de vocês nos Estados Unidos, então vocês verão o Senhor manifestado numa carne. O Senhor agora é Brana. Se vocês pudessem ver o Senhor hoje no Brasil, o Senhor é a esposa, Ele está num corpo, Deus está num corpo, controlado por 5 ministérios. O profeta e apóstolo encabeça isso, porque é a mensagem de Deus que vem através do apóstolo e do profeta. Paulo foi apóstolo e profeta. Brana foi apóstolo e profeta.
A noiva encabeça isso tudo aí também, porque ela profetiza. E ela é apóstolo e profeta, porque ela é apóstolo, porque ela é um missionário representado por alguém. Sempre assim, representado por alguém. Alguém representa esta esposa. Mas você tem que ver quem profetizou primeiro que o Cordeiro saiu do trono, do ano 2000 para cá. Quem profetizou que a era terminou? Já profetizando outra vez. Quem profetizou outra vez que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que nós temos um novo nome, que a terceira etapa já cumpriu, que irmão Brana cumpriu a terceira etapa. Nós estamos agora na nossa terceira etapa. Irmão Brana era o 7º selo revelado em carne. Nós estamos aqui na sequência do 7º selo revelado em carne, porque quando o 7º selo terminar, então dar-se ao rapto. E ele termina nesses dias da esposa aqui na terra. Nós estamos representando esse 7º selo, essa manifestação de Deus nesse dia. Você é um representante. Agora, a sua vida, você sente que na sua vida, eu vou voltar aqui, porque esse pedacinho é bom. Se você sente isso na sua vida, a vigilância do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vigia você. Não tem que pastor ficar te vigiando, não tem que pastor ficar te telefonando para você fazer isso ou não fazer isso. Não, agora é o Espírito Santo que está. Que o Espírito Santo nos dias do irmão Brana, o irmão Brana diz, o profeta desta era é o Espírito Santo. E o Espírito Santo era o profeta da era, mas ele não pode ser um profeta sem ter o homem pelo qual ele profetiza. A noiva é o profeta do dia, mas ela não pode ser o profeta do dia sem ter o homem através do qual ela profetiza as mesmas coisas a povos, reis, nações e línguas. Não acho difícil para que essas pessoas das 7 nações vizinhas que já receberam o evangelismo da mensagem, se tem noiva ali, porque faz parte do português, faz parte dessa linguagem também, faz parte desse idioma. Não tenho dificuldade de que lá aparecerá o eleito. Mas tem centenas, o eleito só, o eleito, que eu não sei quantos, o eleito. Aí você vai ver o eleito no Uruguai, o eleito na Argentina, porque eu não sei os países aqui tudo. O eleito no Uruguai, o eleito na Argentina, o eleito no Paraguai, o eleito, hein? Você tem que ver o eleito. É tudo à beira do Brasil, assim, ó. Por isso que a mensagem alcança o eleito. A mensagem do evangelismo alcançou o eleito nas 7 nações. A mensagem do amadurecimento, que é a esposa de Cristo, que ouve a mensagem da meia-noite, que é a mensagem da vinda do Senhor, para provar para ela, o Senhor veio, aí veio o esposo. Aí em 63 veio o esposo. E o esposo veio no Monte Pôr do Sol, e depois ele estava em carne, dentro de uma carne. Ele é Jeová Deus em minha carne nesta noite. Aquele Jeová Deus chamava Brana. Quando Jesus diz, ele é Jeová Deus, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, ele chamava Jesus. Isaías 61, 1 e 2, Lucas 4, 18, e chega o tempo do irmão Brana, Abraão restaurado, 157, ele é Jeová Deus na minha carne, nesta noite. Agora hoje ele é Jeová Deus na nossa carne. Ele é Jeová Deus na carne da esposa. Ela tem um ministério, ela tem o assim diz o Senhor, e esse assim diz o Senhor tem que sair através daquele que a representa, e os demais ouvindo aquela mensagem. Os outros são personificadores. Vocês podem ver que nós temos centenas de pastores no Brasil. Todos eles querem ser líderes. E Deus só tem um.
E tem centenas. Teve um tempo que foi o irmão Martins. Teve um tempo que foi o pastor Joaquim. Mas hoje é a esposa de Cristo. Tudo tem o seu tempo. E Deus está trabalhando dessa maneira. Quem veio primeiro? Eu não estou te dizendo quem veio primeiro evangelizar o Brasil, só para ensinar o batismo que foi muito bom, o profeta que foi muito bom e a deidade que foi muito boa. Não é só isso, para dizer, aí veio o Senhor, aí veio Cristo, para profetizar para você outra vez. A era terminou, o Cordeiro saiu do trono, ele não é mais intercessor. E tem que ter um corpo nessa terra que sempre o representa, seja você. Agora não adianta você querer ser o líder, você tem que largar de mão. Não tem lugar mais para você como líder. Você chegou tarde, só tem lugar para personificador, se você quiser. Não tem lugar para líder mais. Deus lidera através de um, os demais ou ajudam aquele um, ou personificam aquele um. Deus fala através da esposa hoje. Os demais ajudam essa esposa ou personifica essa esposa. Que resultado, que bem tem um personificador? Querer fazer igual ao outro, só para ter nome. Aquele nasceu para isso, você quer fazer igual a ele. Eles já deveriam estar cientes que não tem lugar para eles. Como guia, não tem lugar para eles como cabeça, como líder. Porque Deus já despertou essa esposa desde o ano 2000. E os personificadores agora estão aí gritando de um lado e de outro. Depois que saiu esta mensagem, aí os personificadores foram para Brasília, para Joinville, Belo Horizonte. Eu não vou falar de outros estados, outros países, mas de onde você sabe. Aí foi o personificador. Antes ele falava contra, aí se pôs ao lado. Só ao lado daquela palavra, mas não ao lado daquela mensagem. Quem profetizou primeiro? A noiva profetizou primeiro no ano 2000, que a era terminou. A noiva profetizou primeiro no ano 2001, que o Cordeiro saiu do trono. Desde o ano 2000, a noiva profetizou primeiro, que a HM faz parte do nome de Deus. A noiva, sem nós saber, nós já tínhamos pregado que Deus falou em inglês. A nossa mensagem não diz que está nas eras da igreja. A nossa mensagem não diz, falta essa parte, no original tem, na era de Esmirna. Você pode procurar ali que você não acha, lá onde Jeová chorou, Jeová lavando os pés dos pecadores, e ali no inglês diz, Jeová falou em inglês. Mas eles não sabiam, mas a noiva já tinha profetizado isso. Veio um inimigo da noiva, da África, no próprio púlpito da noiva, diz, tem alguém que diz que Deus falou em inglês. Deus nunca falou inglês. Isso é um personificador, combatendo sem saber também. Personificou o ministério, dizendo que isso era verdade. É provável que queria que apoiássemos, fizéssemos alguma coisa, elogiássemos. Mas como isso não aconteceu, se você vem para receber lisonjas daqui da noiva, você vai voltar sem nada. Ela não sabe lisonjear. Falar o que não é. Eles querem isso. Eles querem que você diz, você é fulano de tal. Mas você diz o fulano, mas por que é? Se não é, ela diz não é. Aí eles ouvem e dizem, não entendo. Você está dizendo, ela diz, é você que vive falando. Então ela diz, eu sou um membro dela. Eu me ponho por sua defesa. Eu estou aqui para te mostrar que esta é a realidade do dia. Entende?
Quem foi que profetizou isso primeiro? E depois os personificadores vão chegando. Vai aparecendo os personificadores. E nós temos personificador por toda parte aí do Brasil e falando contra nós. Temos a favor também. Vocês têm que entender que nós temos os a favor, que não são personificadores. São aqueles que sabem o lugar deles, são aqueles que o Espírito Santo põe como vigilância ao redor deles e dá temor reverencial para a palavra do dia. E não é questão de reverenciar um homem, não. Você tem que reverenciar a mensagem, ela que é verdade. Deus só usa o homem para falar, mas que é verdade não é o homem, é a palavra. É a mensagem que é verdade. O homem só é usado. E você tem que reconhecer quando o Espírito Santo ilumina e traz um temor reverencial sobre os eleitos na mensagem do dia, para saber o que é que Deus tem feito aqui. Pai Celestial, ajuda este povo por toda parte, que precisa receber cada dia melhor luz da palavra, Senhor. E não se pôr como inimigos da mensagem. Inimigos nossos é inimigo de Deus. Se alguém não quer ser meu amigo, então é inimigo de Deus, porque eu quero ser amigo de qualquer pessoa, mas não posso de maneira alguma aceitar o que falam contra a palavra que o Senhor revelou nesse dia. Sempre o Senhor teve um homem, e lá foram profetas, nas eras foram mensageiros, no final das eras foi profeta outra vez, e agora é o tempo da noiva, a esposa do Cordeiro, e esta esposa está falando a mesma coisa que o profeta Brana falou. Ela profetiza a mesma coisa, e estamos aqui representando. Não somos dignos, mas fomos colocados aqui para isso. Queremos honrar, dar valor a esta posição que Deus colocou, para nós podermos honrar esta palavra, honrar esta revelação, reverenciar a mensagem do dia, o que Deus abriu, o que Deus tem feito por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela fé, pela saúde, pela cura divina, pela operação entre o povo, pela revelação da palavra, pelo temor que o Senhor tem posto no coração das pessoas que ligam para a gente, confiando na palavra que a gente prega, ao ponto de dizer: se esse hino é bom, se o Senhor falar que eu posso ouvir, eu vou ouvir. Meu Deus, só o Senhor pode ajudar. E nós não podemos chegar a essa condição. É cada um que tem que escolher qual hino vou ouvir. Tem muitos hinos, mas seleciona aquilo que o seu coração diz: isso é bom, isso eu gosto, isso é verdade. E reprova as outras coisas, ainda que escuta, reprova as outras coisas, mas sabendo, eu sei o que é verdade, eu conheço essa revelação, eu conheço a luz desta palavra, a luz destes hinos que eu posso ouvir. Em nome do Senhor Jesus, eu conheço a luz da mensagem, da pregação que eu posso escutar. Eu conheço os homens que eu posso dar oportunidade. Eu conheço, Senhor, o demais, sempre a gente permite e a coisa vem para manifestar personificadores. Aqueles que querem ser lisonjeados, aqueles que querem ser honrados e não nasceram para isso. Mas aqueles que são do Senhor não estão importando se pisam nele, não estão importando se jogam tomate podre neles. Eles crêem da mesma forma, Senhor. Estamos agradecidos por estas bênçãos. Aquele que está crendo nesta palavra, Senhor, não tropeça nas minhas fraquezas, não tropeça na maneira de eu dirigir o trabalho, não tropeça na forma desta liderança do Senhor nesse dia final, porque são eleitos, Senhor. Eles não têm como tropeçar, porque são humildes, são capazes de entender o que o Senhor está fazendo no dia e de saber que qualquer pessoa que esteja pregando a sua palavra, ela é homem, é pessoa fraca, e se alguém quiser ver erro, tem bastante. O diabo tem muito para mostrar para eles, Pai, em mim, na minha família e muitas vezes até no meu ministério, nos meus diáconos, nos meus obreiros. O diabo tem muito que mostrar para quem quer ver falha, mas aqui nós estamos para ouvir e ver a mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
imenso amor de tal maneira